Oi pessoal, olá pessoal, estou só novamente aqui testando porque a gente teve um pequeno erro técnico no primeiro vídeo e aí a gente teve que parar para continuar, tá bom? Mas nós vamos partir aqui novamente da Revolução Industrial como um todo, onde por início ela teve um grande impacto em novas inovações, né? Essas inovações elas vão trazer também um novo modelo de negociação, um novo modelo de comércio, um novo modelo de comercialização, onde ele não vai ficar mais com uma natureza exclusivamente feudal, um comércio voltado para a questão rural, voltado para a questão de trocas, de escambo. Mas sim, o que vai imperar é a questão do capitalismo, onde vai surgir também de uma forma bastante mais fervorosa. E aí nasce também, juntamente com esta nova onda de revolução, de inovações, de novas invenções, vai surgir, pessoal, o crescimento populacional, ou seja, o êxodo rural, a saída da população de uma das regiões rurais para os grandes centros urbanos, para os centros urbanos. E aí isso vai ocasionar, pessoal, numa no crescimento populacional bastante desproporcional ao que naquele momento os centros urbanos estavam a suportar. Isto vai ocasionar mais na frente também uma questão do afavelamento, da criação de favelas, porque as pessoas não tiveram oportunidades de estarem inseridas naquele meio social, naquele contexto urbano, e aí se veem obrigadas a morar nas partes periféricas, nas partes marginalizadas que ficavam à margem das cidades, né? E aí vai haver essa intensificação da urbanização, obviamente que é das grandes características, mas como característica também principal da Revolução Industrial, acontecerá a produção fabril e da maquinofatura também. Questões das fábricas elas vão se intensificar bastante, pessoal. Há um maior controle da produção em série, é feito um trabalho todo nessa questão da organização de materiais, aliás, em questão de números de produção, questões de controle. E também um aumento da escala de produção e das margens de lucro. O lucro ele vai ser bastante visado, pessoal, a partir dessa segunda revolução industrial, pessoal. Partindo aqui para o próximo tópico, a gente vai poder estar percebendo algumas invenções que surgiram a partir da segunda revolução industrial, pessoal. E aí a gente vai ver que é nesta segunda revolução e na revolução como um todo que bastante invenções que a gente utiliza hoje, elas surgiram justamente a partir desta segunda revolução industrial. Por exemplo, a máquina de costura que foi criada pelo Elias Howe nos Estados Unidos, cerca do ano de 1846, a lâmpada incandescente pelo Thomas, né, nos Estados Unidos também. A gente vai ver que os Estados Unidos é um desses países, é o país que se destaca diante de todo o continente americano. Ele exclusivamente vai ter uma ligação muito direta com o Reino Unido, com a Inglaterra. Isso vai facilitar, claro, o seu processo de urbanização, o seu processo de tecnologia bem mais avantajado do que os demais países americanos. Vai surgir também o motor de combustão interna, que vai ser surgido lá na Alemanha em 1866, inclusive é uma das grandes invenções, as mais marcantes que são utilizadas até hoje. O dínamo, que o dínamo vai ser também um material, digamos que um utensílio para a questão da energia elétrica, para o uso da energia elétrica. A máquina de escrever, que foi criada pelo
Christopher Charles, nos Estados Unidos. O telefone, pessoal, que o telefone também vai ser esta invenção bastante marcante da Revolução Industrial, inclusive que veio facilitar a comunicação da população, da humanidade, essa questão da acessibilidade de você se comunicar com pessoas que estão até mesmo do outro lado do mundo. Além do telefone, o processamento do aço, o automóvel, a turbina a vapor, o motor a diesel, o dirigível e dentre outras também invenções que a gente pode até estar analisando aqui neste slide, né, que foram inventadas justamente na segunda revolução industrial, pessoal. Quando eu vejo aqui também esta construção aqui da Torre Eiffel, é necessário a gente também ter como informação que neste mesmo período da segunda revolução industrial e do imperialismo vai surgir um movimento lá no contexto da arte e da ciência chamada Belle Époque, né? Que vai surgir justamente lá em Paris e que vai influenciar parte do mundo. Isso na questão da arte, na questão realmente das expressões artísticas. E a Torre Eiffel, que inicialmente ela vai ser criada justamente neste período onde da Belle Époque, que significa bela época, onde o mundo todo queria ter os seus grandes centros urbanos com uma organização muito esplêndida, com um design bastante avantajado, e aí a cidade de Paris também vai servir como influência. Inclusive, Fortaleza vai passar por esse processo também de Belle Époque, só que não vai funcionar, não vai ser muito legal. Por exemplo, Fortaleza e Sobral, onde as pessoas queriam imitar os comportamentos da cidade de Paris, principalmente na questão da moda, pessoal. A gente sabe que a cidade de Paris é uma cidade fria, uma cidade realmente onde a temperatura ela é muito baixa, e se for querer seguir a moda comparada a uma cidade de Sobral e Fortaleza, infelizmente as pessoas não vão poder utilizar os mesmos utensílios. Por exemplo, os casacos, as roupas que eram utilizadas para combater o frio, isso não iria ser muito legal aqui na questão do Ceará, do Nordeste como um todo. Mas, pessoal, em relação ao século XIX, é válido a gente estar ressaltando a questão da expansão industrial e da segunda revolução como um todo, mais especificamente a partir do ano de 1860. E aí a gente vai ver a transformação de ferro em aço, ampliação de transportes, a indústria química geral e petroquímica, a eletricidade e a comunicação, que era como eu havia já falado para vocês, que foi uma revolução muito grande, a questão da criação do telefone. E aqui a gente vê algumas invenções da segunda revolução industrial, inclusive o automóvel, as primeiras máquinas já com modelo a vapor. A gente vê também algumas máquinas que funcionam para locomoção, para comunicação, para escrita. É válido ressaltar também, pessoal, a questão da descoberta do petróleo, do uso do petróleo como uma nova fonte de energia para a humanidade. A eletricidade, que vai ser também essa fonte de energia que vai surgir a partir deste momento, e o petróleo, onde em 1850 ele vai ser descoberto lá na Escócia por James Young, que vai descobrir e, enfim, a partir do petróleo vão surgir também outras invenções, né? Como a borracha, a questão do combustível, enfim. A eletricidade também, como eu já havia mencionado para vocês, pessoal, acontece uma revolução na comunicação, no telefone, também no automóvel, enfim. E aí, pessoal, a gente vai ver também a questão do imperialismo neocolonialismo. Perdão, pessoal. E aqui a gente tem até uma descrição mais aprofundada sobre a diferença entre os dois, né? O imperialismo, ele é a política de expansão e o domínio territorial, cultural e econômico de uma nação sobre outras, ou sobre uma ou várias regiões. Por exemplo, vamos colocar aqui o exemplo do Brasil e Portugal. Portugal, no caso, era um país imperialista e que tinha o Brasil como colônia.
Então, neste caso, Portugal praticava a política imperialista porque, digamos que ele mandava aqui no Brasil. Ele realmente expandiu o seu poder, ele realmente nos colonizou e aí ele praticava esse papel de imperador, né? País imperador. Já o neocolonialismo é o processo de exploração experimentado pelas potências industriais sobre territórios estrangeiros, que vai também ter uma vertente bastante parecida com a questão do imperialismo. E aí nós temos aqui as formas de domínios do imperialismo, que é o territorial, obviamente, pela intervenção militar, caracterizada pela ocupação direta sobre o território do país colonizado, o econômico, pela interferência nos assuntos políticos de um determinado país. Nós temos aqui também a questão que na questão do imperialismo, pessoal, vale ressaltar, o continente africano ele foi duramente, digamos que, utilizado neste período. Vários países europeus, como a questão do Reino Unido, a questão da Espanha, a questão da Itália, da França, eles realmente colonizaram a África de uma característica bastante imperialista. Então, eles subdividiram a África conforme as suas vontades. Para ter uma noção, pessoal, dos países europeus que vieram a colonizar a África, a gente pode mencionar a questão do país de Portugal. Portugal, por exemplo, ele dominava os países de Angola, de Moçambique, a Grã-Bretanha, que inclusive foi uma das maiores superpotências imperialistas, que dominou boa parte da África. A Grã-Bretanha, por exemplo, tinha como domínio o Egito, o Sudão Anglo-Egípcio, a Nigéria, tinha também a Rodésia do Norte, a do Sul, a União Sul-Africana, que era uma região também muito rica. Temos também o exemplo da Espanha. A Espanha ela dominava a África Ocidental francesa, no caso. Não, pessoal, francesa não, perdão. Era Madagascar. E assim sucessivamente. A gente também vai ver a Itália, a Bélgica, a Alemanha e poucos territórios eram independentes. O que eu quero que vocês entendam até o momento, pessoal? Que o imperialismo ele realmente foi este movimento onde países europeus quiseram implantar o seu poderio diante daqueles países ainda subdesenvolvidos e também no que se diz respeito à revolução industrial foi um momento em que a tecnologia ela teve um salto bastante considerável. Tá bom, pessoal? Mais na frente, talvez possivelmente nos próximos vídeos, a gente vai estar vendo sobre o Japão e a era Meiji, também que veio se originar a partir deste período, o imperialismo também na China, a Guerra do Ópio, que eu tenho certeza que vocês também se lembram, né? Inclusive vocês anotaram. Temos a Conferência de Berlim, que vai ser realmente justamente ligada à questão da separação e da divisão de territórios africanos, enfim. Mas isso foi coisa que a gente já aprofundou realmente até nos seminários que a gente apresentou, enfim. Desde já, pessoal, o meu forte abraço. Fiquem todos com Deus e cuidado, pessoal, prevenção e fica esse material também disponível para as outras turmas. Um forte abraço do professor Romário e é isto.